Olá, hoje nós vamos dar início ao estudo sobre organização básica de arquivos. Bem, antes de entrarmos na parte computacional, vamos tomar como exemplo aqueles arquivos tradicionais, aqueles arquivos de aço, como esse exemplo que temos aqui, que temos nos escritórios, né? Então imagina que nós tenhamos aqui um desses arquivos, né, onde em cada gaveta nós possuímos pastas, né, e pastas com informações sobre determinado assunto. Por exemplo, imagine que esse arquivo ele possua um conjunto de pastas sobre os clientes de uma empresa. Então, se a gente analisar uma dessas gavetas aqui, então nós temos aqui uma gaveta com um conjunto de pastas sobre os clientes da nossa empresa, tá? Cada uma dessas pastas, se a gente retirar uma pasta dessa gaveta, então a gente vai enxergar uma coisa assim, porque cada uma dessas pastas, elas possuem uma ficha com informações específicas sobre um único cliente da empresa. Dessa forma, nós temos lá que as informações de uma ficha, elas referem-se a um único cliente da empresa. E aqui dentro dessa pasta, nós temos várias fichas. Como a empresa possui vários clientes, então ela terá várias fichas em seu arquivo tradicional, que armazenarão dados dos vários clientes da empresa. Então, nós teremos aqui todas essas fichas, sendo que cada uma vai armazenar dados sobre determinado cliente da empresa. Trazendo agora para o lado computacional, então nós podemos enxergar que cada linha que nós temos aqui nessa tabela, cada linha pode ser considerada uma ficha de um cliente que nós vimos lá naquele arquivo tradicional. Então, por exemplo, nós podemos ter naquela ficha diversas informações, como por exemplo, nome, endereço, cidade, estado. Então, se nós tivermos várias fichas de clientes, então nós vamos ter várias informações sobre diferentes clientes da nossa empresa. Essas informações que nós temos aqui, nome, endereço, cidade, estado, trazendo agora para o aspecto computacional, nós chamamos essas informações de atributos ou campos. Então aqui nós temos o atributo nome ou campo nome, o atributo endereço, o atributo cidade, o atributo estado. Esse conjunto de linhas que nós temos aqui, nós chamamos de registros. Então nós temos aqui o primeiro registro, que é o registro do João, que mora na rua A, número 45, cidade de Assis. Temos o registro da Maria, que mora na rua K, número 67, cidade de Marília. Temos o registro do Antônio, que mora na rua B, 203, cidade de Assis, e assim por diante. Então, nós temos aqui os diversos registros dos clientes da nossa empresa. E a esse conjunto de registros que nós temos aqui, então nós chamamos de arquivo ou tabela, levando lá para o lado de banco de dados. Então, o que é um arquivo? Um arquivo, olha, é um conjunto de registros. E o que é um registro, que é uma linha? Um registro é um conjunto de atributos ou de campos. Então, finalizando esses conceitos, nós temos lá que um arquivo é formado por um conjunto de registros. Um registro é formado por um conjunto de atributos ou campos. Cada campo armazena um dado específico e cada campo possui um tipo específico. Os tipos mais elementares para um campo são numérico e alfanumérico. Cada banco de dados, posteriormente, vocês vão verificar que os bancos de dados eles possuem tipos mais específicos. Aqui a gente está falando sobre os tipos gerais. Por exemplo, o cliente João da Silva mora na rua Rui Barbosa, 1234, na cidade de Assis, estado de São Paulo. Então, essa informação descrita acima
ela descreve a informação completa sobre determinado cliente, que é o João da Silva. A forma de representação dessa informação em uma tabela de banco de dados pode ser assim representada. Então, nós vamos ter lá o nome do cliente, o endereço, a cidade e o estado. Cada uma dessas informações separadas em atributos diferentes ou campos diferentes. A descrição dessa tabela pode ser representada da seguinte forma. Então, nós temos aqui os nomes de cada um dos nossos campos ou atributos. Então, eu tenho o campo nome, o campo endereço, cidade e estado. O campo nome é do tipo alfanumérico. Por que alfanumérico? Porque ele vai poder armazenar letras e ou números e ou caracteres especiais. Se o campo fosse apenas numérico, ele só conseguiria armazenar valores numéricos. O endereço é a mesma situação, ele também é do tipo alfanumérico, assim como a cidade e o estado. Então, nós dissemos que todo campo tem um tipo e também tem um tamanho. Então, quando nós criamos a nossa tabela, nós já especificamos qual o tamanho que cada um desses campos terão. Então, por exemplo, eu digo que o campo nome vai ter 30 bytes, ou seja, ele vai conseguir armazenar no máximo 30 bytes ou 30 caracteres. Já o campo endereço, ele vai ter um tamanho máximo de 35 bytes, ele vai conseguir armazenar no máximo 35 bytes ou 35 caracteres. A cidade vai ter um tamanho de 25 bytes e o estado vai ter um tamanho de 2 bytes. Então, neste exemplo, o tamanho do registro é de 92 bytes, que é o total do somatório do tamanho de todos os campos, que nesse caso dá 92 bytes. O tamanho da tabela será o tamanho do registro, nesse caso aqui 92 bytes, multiplicado pela quantidade de registros. Então, se você tiver, por exemplo, 1000 registros nessa tabela, então o tamanho ocupado pela tabela vai ser de 1000 multiplicado por 92, que é o tamanho de cada registro. Bem, todo campo é considerado um campo-chave. Uma chave pode ser primária ou secundária. Uma chave primária é aquele campo que identifica um único registro dentro da tabela ou dentro do arquivo. Por exemplo, o campo código, o campo CPF, o campo RA do aluno, que é o registro acadêmico. Esses campos, eles identificam um único registro dentro da tabela, ou seja, nós não temos a possibilidade de ter dois registros diferentes com o mesmo código ou com o mesmo CPF, ou dois registros, dois alunos diferentes com o mesmo RA, por exemplo. Então, isso é o que caracteriza uma chave primária. Já a chave secundária é aquele campo que pode identificar um conjunto de registros. Por exemplo, campo nome, endereço, telefone, cidade, estado, RG. Por exemplo, eu posso ter clientes com nomes iguais. Então, eu posso ter clientes diferentes com nomes iguais no meu arquivo de clientes. Ou eu posso ter clientes diferentes com endereços iguais. São pessoas que moram no mesmo endereço. Eu posso ter clientes diferentes com o mesmo telefone, clientes diferentes que morem na mesma cidade, no mesmo estado e que inclusive possuam o mesmo número de RG, já que o RG é um documento estadual e ele pode variar de estado para estado. Podemos ter mesmos valores para estados diferentes. Bem, então esses foram os conceitos iniciais.